Oi, jovem, tudo bem com você? Espero que sim, que você esteja ótimo. A aula de hoje é sobre equilíbrio químico. E a essa figura a gente já fica olhando assim, mas será que é um equilíbrio da física, né? As forças que atuam aqui se anulam? Vamos dar uma investigada nisso então, ok? Olha, primeira coisa do equilíbrio químico, ele ocorre em reações reversíveis. O que é uma reação reversível? Então você está vendo aqui, ó, um reagente A com um B, Azinho e Bzinho são seus coeficientes estequiométricos, né? Formando numa velocidade V1 os produtos C e D com seus respectivos coeficientes. Ok. Então, sentido direto, sentido 1, ok? É o comum que a gente está acostumado. Numa reação reversível, a partir do momento que os produtos, aqui no caso C e D, são formados, eles voltam a reagir e reconstituem os reagentes, o A e o B, tá? Num sentido, numa velocidade aí inversa, tá? Aqui eu estou colocando o sentido inverso, né? O sentido 2, ok? Então, a princípio, reação reversível é isso. Ela ocorre nos dois sentidos, sentido direto, ou para a direita, e sentido inverso, ou para a esquerda. Ok. E aí, o que é o equilíbrio químico? O conceito do equilíbrio químico é quando essas velocidades dessa reação direta e inversa se igualam. Quando essas velocidades V1 e V2 se igualarem, a gente diz que o sistema atingiu o equilíbrio químico. Ok? Então, basicamente isso. Então, agora a gente vai ver um gráfico que expressa essa questão da velocidade. Então, olha, a reação direta, o N2O4 formando o NO2, né, 2GNO2, e a inversa seria o 2GNO2, voltando aqui a reconstruir o N2O4. Num gráfico velocidade e tempo, o que a gente vai ter? Inicialmente temos só a velocidade da reação direta, né? Porque a reação começa com N2O4. E aí você tem uma reação máxima, que não é velocidade máxima, que é a velocidade da reação direta. A velocidade da reação inversa ela é nula. A princípio, eu não tenho nada do NO2 formado. E aí a reação vai começar a acontecer, né, com o passar do tempo. A velocidade da reação direta vai diminuir e a velocidade da reação inversa vai aumentar, até o momento que elas se igualam. E aí, nesse instante, né, um instante do equilíbrio. A reação atingiu um equilíbrio aqui nesse instante. Ok? Uma outra forma de representar o equilíbrio graficamente é com o gráfico concentração-tempo. Tá? Então aqui, olha, o N2O4 está aqui inicialmente com uma concentração máxima e o NO2 com uma concentração zero. Né? Lembrando, o NO2 ele vai ser formado. Então, inicialmente, não tem nada dele. Com o passar do tempo, a concentração do reagente vai diminuindo e a concentração do produto vai aumentando, até o momento que as velocidades das reações direta e inversa se igualam, né? Nesse instante aqui, olha, até o instante do equilíbrio, certo? E aí as concentrações de reagente e produto ficam constantes. Quer dizer que o equilíbrio está parado? Não, o equilíbrio químico ele é um equilíbrio dinâmico. Isso quer dizer que na mesma taxa, na mesma velocidade que o N2O4 forma o NO2 reconstitui o N2O4. Então, dessa forma, as concentrações ficam constantes, ok? Esse gráfico pode ter uma outra carinha também. Olha, eu tenho aqui no caso, olha, um reagente com uma concentração final maior do que o produto. Pode acontecer, não é condição, mas pode acontecer dessas concentrações, essas quantidades de reagente e produto serem iguais também no equilíbrio. E pode acontecer, né, como a gente viu aí no gráfico anterior, a do produto ser maior do que o reagente. Tá? Essa questão das quantidades ela vai ser expressa numa constante, que a gente chama de constante de equilíbrio, que a gente vai ver adiante. Ok? Então, olha, lembrando as características do equilíbrio. O equilíbrio ele é dinâmico, tá? Ele não é um equilíbrio estático, é aquele equilíbrio da física, né? Que as forças se anulam e aí o corpo está em equilíbrio. Tá? A velocidade da reação direta vai ser igual à velocidade da reação inversa, não V1 igual a V2, ok? E a concentração dos reagentes e dos produtos fica constante no equilíbrio químico. Perfeito. Então, olha, falando agora da constante de equilíbrio, ok? Ela vai fornecer para a gente as informações sobre como que está o comportamento daquele equilíbrio. Que comportamento seria esse? Então, olha só, numa reação genérica,
A e B formando ali o C e o D, né, os coeficientes aqui do balanceamento, no sentido direto, sentido 1, e aí depois no sentido inverso, sentido 2, certo? A constante de equilíbrio, ela vai fornecer para a gente o seguinte, olha, se eu tenho mais reagente do que produto, ou se eu tenho mais produto do que reagente, né? Então ela vai dizer para a gente aqui, vai dar uma previsão, né? Se o equilíbrio ele é mais deslocado, ele é mais propenso a formar produtos, ou se ele é mais propenso a formar reagentes, né? Se o rendimento é no sentido aqui dos produtos, ou se ele é aqui no sentido dos reagentes. Okay? Então essa constante pode ser dada em função das concentrações em mol por litro, e a gente chama isso de Kc, ou em função das pressões parciais, a gente chama isso de Kp. Então vamos ver aqui, olha, como é que calcula o Kc, ok? Vai ser análogo para o Kp, tá? Mas vamos ver o Kc primeiro. Então, olha, o reagente A reagindo com B, formando C e D numa velocidade V1, sentido direto, certo? A lei da velocidade dessa reação, que a gente estudou em cinética, ou lei da ação das massas, né, é dado pela velocidade V1, que vai ser uma constante K1, e a concentração do A, elevado aqui o coeficiente dele, é o Azinho, né, vezes a concentração do B, elevado aqui o coeficiente dele, o Bzinho, certo? O sentido inverso, sentido 2, eu vou ter uma outra velocidade V2, que vai ser uma constante K2, e aí no caso agora vai ser a concentração do C elevado ao coeficiente dele, vezes a do D elevado ao coeficiente dele. No equilíbrio químico, a V1 e a V2 se igualam. Então posso igualar essas expressões, olha, K1, né, Azão, Bzão, e o K2 igual ao K2, Czão vezes Dzão. Ok? No equilíbrio as velocidades se igualam. Então, olha, desenvolvendo essa expressão, né, eu vou jogar tudo que é constante para um lado, que não é constante para o outro, e a gente vai ficar com essa expressão aqui, né? Olha, então eu joguei o K2 para cá e o A e o B para o lado direito, certo? Então eu vou ter isso aqui, olha. Essa expressão aqui, olha, o K1 sobre o K2, né, essa constante, é o que a gente chama de Kc, que nada mais é do que a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, tá? Grava dessa forma. Kc é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, ok? Ele tem seu valor modificado pela temperatura e pelos coeficientes, né? Como você está vendo aqui, esses coeficientes entram na expressão, tá? E também, se tiver uma substância sólida na reação, ela não vai entrar nessa constante, ok? Beleza, olha. Uma outra coisa que a gente vai trabalhar nas questões é o grau de equilíbrio. A gente vai fazer uma questão já para demonstrar essa parada toda aí, ok? Aguenta aí um cadinho. Então, olha só. O grau de equilíbrio, ele indica quanto de uma espécie reage ou dissocia, tá? Então, ele é dado aqui, olha, como alfa, quantidade de matéria que reagiu ou dissociou, dividido pela quantidade de matéria inicial. Lembrando, gente, quantidade de matéria é o nosso famoso mol. Beleza? Então, olha só. Quanto maior o alfa, mais deslocado para o produto estará o equilíbrio. Ok? Então, vamos ver isso aqui, olha, numa questão. Aliás, questão do ITA, né? Para quem tem medo aí de questão do ITA, você vai ver que é tranquilo. Então, olha só. Num recipiente de volume constante igual a 1 litro, inicialmente evacuado, foi introduzido 1 mol de pentacloreto de fósforo gasoso e puro. Esse cara aqui, ó, PCl5. O recipiente foi mantido a 250 graus e no equilíbrio final foi verificada a existência de 0,47 mols de gás cloro. Qual das opções abaixo contém o valor aproximado da constante Kc do equilíbrio estabelecido dentro do cilindro, representado pela seguinte equação química? Então, repara, temos a equação aqui, PCl5 formando, né, PCl3 e o Cl2, tá? Todos gasosos. E aqui estão as opções. Então, olha só, como que eu vou fazer isso, né? Eu tenho aqui uma concentração inicial de 1 mol de pentacloreto de fósforo, certo? E no equilíbrio eu tenho aqui, olha, a existência de 0,47 mols de gás cloro, tá? Então, olha, eu trouxe aqui a reação, né? E a gente vai raciocinar da seguinte forma. Quanto que eu tenho inicialmente do PCl5, tá? Quanto que reagiu e quanto que eu tenho no final, ou seja, no equilíbrio, tá?
Então, inicialmente, eu tenho 1 mol por litro do PCl5 e nada do PCl3 e do Cl2, porque eles são produtos, eles vão ser formados, né? E aí outra informação que a questão deu foi a seguinte, olha, no equilíbrio ele disse eu tenho 0,47 mols por litro do Cl2. E aí dessa forma a gente pode raciocinar, olha, se inicialmente eu não tinha nada do Cl2 e no equilíbrio eu tenho 0,47 mol por litro, então foi formado 0,47 mol por litro do Cl2 nessa reação, né? E aí eu posso prever o quanto que reagiu, olha, do PCl5. Como que eu chego nesse raciocínio? É proporção, né? Então é 1 do Cl2 para 1 do PCl5. Então se eu tenho a formação de 0,47 mol do Cl2, eu vou ter o consumo de 0,47 mol do PCl5. Quanto que vai formar do PCl3? A mesma coisa, é a proporção, ó, 1 para 1. Para 1. Então, aqui no caso, também 0,47 mol por litro do PCl3 está sendo formado. Ok? Basicamente isso. E aí, quanto que vai ter no equilíbrio desses caras aqui, né? Então, olha só, o PCl5 seria 0,53. Que valor é esse? É o valor que você tinha inicialmente, menos o que reagiu. Então, 0,53. E do PCl3? No início não tinha nada, 0. Foi formado 0,47, então no final vou ter 0,47. Então são com essas concentrações aqui do final que a gente calcula a constante de equilíbrio. Tá? Vai ter questão que não traz essa ideia do alfa, né? O quanto que reagiu, o quanto que foi formado e tal. Tá? Mas eu trouxe aqui já uma questão que trabalha com esses conceitos. Se você tiver uma questão que já tem direto ali as concentrações no equilíbrio de todos os reagentes e produtos, é só aplicar no valor do Kc lá, produto sobre reagente, e está feito, ok? Então, ó, vamos finalizar as contas dessa questão aqui. Então, olha, eu tenho aqui os valores do equilíbrio de cada um, né? E agora eu vou jogar na expressão da constante. Produto PCl3 vezes Cl2. Cuidado com isso aqui. Na reação é mais, mas aqui ó, na constante é vezes. Ok? Então, PCl3 vezes Cl2 elevado aqui a 1 no caso, né? Porque os coeficientes são 1. Ok? Sobre o reagente que é o PCl5. E aí, gente, substitui os valores, tá? Não tem muito mistério. Faz essas continhas, essa numerologia aí, que você vai chegar no 0,42, que é a letra C das opções. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, tá? Se precisar, dar uma voltadinha, dar uma reassistida, uma repensada. E aí a gente vai agora para uma outra situação, que é o Kp, ok? Que é a constante de equilíbrio em função das expressões parciais, né? Qual é a diferença? A diferença é que a gente vai ter a pressão dos produtos sobre a pressão dos reagentes. Na verdade, não tem muita diferença, né? Mas a gente tem algumas condições, né? A temperatura e o coeficiente estequiométrico vão influenciar, assim como, né, o Kc. E aqui a gente só coloca substância gasosa. Tá? Então, Kp é para substância gasosa. Ok? E existe também uma relação entre o Kc e o Kp. Tá? Se você tem o valor do Kc, você consegue transformar no Kp e vice-versa. Ok? É essa expressão aqui. Né? O Kp vai ser igual ao Kc. R, que é a constante universal dos gases. Normalmente a gente usa 0,082, tá? Mas é uma constante, não precisa ficar preocupado com esse valor. Se aparecer uma questão sobre isso, eles fornecem, ok? Temperatura em Kelvin, ok? Temperatura em Kelvin sempre. E ΔN seria a variação do número de mols, produto menos reagente, tá? Então aqui, ó, por exemplo, vamos voltar aqui nesse exemplo aqui da questão, né? Olha, ΔN aqui, olha, 1 mol aqui, 1 mol. Então eu tenho 2 mols de produto. E eu tenho 1 mol de reagente. Então ΔN seria 2 menos 1. Seria 1. Ok? É isso, tá? Então, olha, voltando aqui, né? O ΔN, então, no caso aqui, número de mols do produto menos número de mol do reagente. E aí, se esse ΔN for 0, né, o Kp vai ser igual ao Kc.
ok? Então, gente, vamos fazer agora esse outro exemplo aqui, ok? Vou lá para o meu quadro para eu conseguir escrever. Então, vamos fazer essa questão. A combustão incompleta de substâncias contendo carbono pode formar o monóxido de carbono, o qual é extremamente tóxico. O monóxido de carbono, na presença de oxigênio, pode ser convertido no dióxido de carbono em catalisadores automotivos de acordo com a reação abaixo. Então está aqui a reação, né? O monóxido de carbono reagindo com o oxigênio, formando o CO2. Em um determinado recipiente contendo inicialmente monóxido de carbono e oxigênio, então estão aqui, né, os reagentes, estabeleceu-se um equilíbrio em que se pode determinar a pressão total da mistura. Ora, isso aqui é um dado, né? Pressão total da mistura, vou botar aqui uma destacada, 6,1 atm. E as pressões parciais de monóxido de carbono e dióxido de carbono, as quais foram respectivamente 0,5 atm e 4 atm. Tá? Então, cuidado, né? Respectivamente, ele falou primeiro do monóxido, 0,5, e depois do dióxido, que no caso aqui é 4. O valor da constante de equilíbrio será igual a. Então, olha, nesse caso aqui a gente vai calcular o Kp, né? Porque ele deu aqui tudo em pressão, tá? Então, olha, Kp vai ser igual à pressão dos produtos, nesse caso aqui produto é o CO2, né? Pressão parcial do CO2, que vai estar elevado ao quadrado. Ah, por quê? Ó, doisinho aqui do balanceamento. Então, elevado ao quadrado, tá? Sobre a pressão dos reagentes. Nesse caso aqui temos dois, que é o CO. Então, vai ser a pressão do CO elevado ao seu coeficiente, que também é 2. Vezes, cuidado, tá, gente? Aqui na reação é mais, mas aqui é vezes. Já vi muito aluno errando isso, tá? Cuidado. A pressão do O2, que nesse caso aqui vai estar elevado a 1, porque o coeficiente é 1, então não precisa colocar nada, certo? Temos todos os dados para calcular esse Kp, então vamos dar uma recapitulada aqui. Ó. Temos a pressão total da mistura, que não está aplicada aqui, tá? A pressão do monóxido de carbono, que é 0,5, ele está aqui, e a pressão do dióxido de carbono, que é 4, tá? Não temos a pressão do O2, né? A pressão do O2 não foi fornecida, tá? Mas ele deu a pressão total da mistura. Então, a pressão total da mistura, né? Eu vou até escrever aqui, ó, a pressão total vai ser igual a somatório das pressões parciais, tá? Então, vai ser o somatório da pressão do CO2 mais a pressão do CO, do monóxido, mais a pressão do O2. Então, vou substituir os valores que eu tenho. Olha, a pressão total ele me forneceu é 6,1, né? O CO2 ele forneceu aqui, olha, foi 4. O CO foi 0,5. E o O2 eu não tenho. É o que eu quero saber aqui, é o que está faltando para eu calcular meu Kp. Tá? Então, olha, só trabalhar aqui, né? 4 mais meio vai dar 4,5. E aí eu vou passar para o lado de cá diminuindo, né? Subtraindo aqui, olha, esse 6,1. Tá? Isso vai ser a pressão do O2. Então, olha, agora já descobri a pressão do O2, tá? Então, 6,1 menos 4,5. Então, a pressão do O2 aqui vai dar 1,6 atm. Então, agora já tem a pressão de todo mundo. Vou só substituir, ok? Então, olha, voltando aqui, o Kp vai ser igual a pressão do CO2 é 4, ok? Elevado ao quadrado, sobre a pressão do CO, que é 0,5, elevado ao quadrado, esse doisinho aqui vão melhorar, vezes a pressão do O2, que eu não tinha, mas agora já achei, 1,6. Ok? Então, gente, agora é só fazer conta, tá? 4 ao quadrado, 16, né? Vou melhorar esse 6 aqui. Dividido pela pressão do 0,5 ao quadrado aqui, que vai ser 0,25 vezes 1,6.
tá? Então, fazer essa conta, eu vou fazer do meu jeito aqui, eu vou cancelar o 16 com 0,6, né? Vai sobrar 1 embaixo, 10 em cima, e aí vai ficar 10 dividido por 0,5, que vai dar 40, ok? Lembrando, KP e KC são adimensionais, ok? É só o valor, tá? Então tá aqui a nossa letra E. Ok, galera? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida aí, pode perguntar aí nos comentários, eu vou tentar responder. E aí vai ficar o convite para a aula de deslocamento de equilíbrio, tá? Que pensando no Enem, nos vestibulares, ele cai até mais do que essa parte quantitativa, né, de cálculo de constante, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.